Alô galera que gosta e acompanha o canal, aquele abraço a todos vocês, em especial aos colorados. Vila Nova que empatou com o Vasco 2-2 no estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. Jogo que começou no inicinho desta noite, né, às 18 horas, aqui lá em Goiânia. Às vezes eu esqueço que eu não moro mais em Goiânia. Bom, eu gostei do Vila no primeiro tempo, sabe? Apesar de no final ter recuado um pouco, chamado o Vasco muito para cima, mas eu achei o Vila cirúrgico no primeiro tempo. Foi lá, encontrou o gol, né? O Bambu contou com a sorte da bola desviar no defensor, mas isso faz parte do jogo, né? A bola desviou porque o Bambu chutou. Se ele não tivesse arriscado, ele não teria contado com essa colaboração do defensor. Então, e com 1-0, o Vila controlou muito bem o Vasco. O Vasco só chegou em um lance que o Daniel Amorim cabeceia, a bola pega no George, na trave e sai. Inclusive um lance que para mim foi uma falta clara do Nenê pelo lado direito. Ele ganha a jogada de maneira faltosa, na minha visão, cruza e o Daniel cabeceia para uma boa defesa do George. Mas o Vila não teve tantas oportunidades, mas também não permitiu o Vasco chegar e foi para o intervalo vitorioso. O Igor tem adotado, né, uma marcação há algumas rodadas, colocando o time num 4-1-4-1. Eu gosto dessa formação, sabe? O Dudu que fez essa entrelinhas, né? Você tem a primeira linha ali com os dois laterais e os dois zagueiros. Você tem um homem isolado à frente dessa linha, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E à frente você tem outra linha com 4, que são os dois ponteiros pelos lados, era o Diego por um lado, o Alisson pelo outro, o Arthur e o Bambu pelo meio, e lá na frente um homem somente fazendo a saída de bola, em vez de dois, quando você joga defendendo um 4-4-2. E por que eu gosto deste 4-1-4-1? Ele evita algo que é muito normal, né? Alguns jogadores se consagraram no Brasil jogando entre as duas linhas. O jogador se posiciona entre as duas linhas, que aí ele causa uma certa dificuldade na marcação, porque pode encavalar, né? A primeira linha precisa voltar, a segunda linha precisa voltar, acaba encavalando na primeira, ou então a primeira precisa adiantar, nem que seja um homem, encavala na segunda, e isso gera em alguns momentos a abertura de espaço nas costas deste, especialmente quando é o zagueiro que sai. Então, quando você tem esse um homem, qualquer um que cair ali naquela zona entre as duas linhas, ele dá o combate. E o Igor tem utilizado, se utilizado, né, dessa formatação. Taticamente, ela é uma formatação interessante. Bom, depois de um bom primeiro tempo do Vila, o segundo tempo, eu achei que aqueles 10 primeiros minutos do segundo tempo teve aspecto de pelada. É um jogo profissional, evidentemente o Vasco não briga por mais nada, né? Jogou pela honra da camisa, o Vila ainda lutando para pontuar e se livrar completamente de qualquer risco de rebaixamento. Mas o tipo de jogada, os gols, né, que originaram, me lembrou peladas. Na primeira, uma falha coletiva do Vila. O Vila tomou um gol com menos de um minuto do segundo tempo. O Nenê, né, ele entra entre o lateral e o zagueiro, entre o Moacir e o Donato. Aliás, a partida do Donato, mais uma partida ruim, né? O final do Donato está sendo ruim. Falhado demais, errando muito na saída de bola, em alguns momentos correndo atrás dos atacantes. Porque o bom zagueiro, dificilmente você vai ver ele correndo atrás de atacante. Por quê? Porque ele já se posiciona bem. Aquele zagueiro, aquele volante que você vê ele correndo atrás do atacante o tempo todo, aquilo não é vontade, aquilo é falta de posicionamento, de bom posicionamento. Então, esse tipo de erro do Donato tem sido muito frequente. O outro gol, achei até que o George me levou azar, porque uma bola esticada, ele acabou saindo do gol, tocou de cabeça. Eu coloco mais na qualidade do Daniel Amorim
do que na falha do goleiro colorado. Evidentemente que alguém poderia estar perto do Daniel, poderia, mas ele estava muito longe do gol, né? Então ali ninguém faz aquela marcação tão próxima, tão acirrada como faz na entrada da área. Mas ele acabou levando sorte, que a bola foi na direção dele e ele foi muito feliz na finalização. E aí o Vila chega ao segundo gol, 1 minuto depois, né? O Vasco virou aos 8, o Vasco empatou a quase 1, virou aos 8, né? Em 8 minutos o Vasco tinha desmontado a diferença, a desvantagem que saiu no primeiro tempo, mas graças a um bom passe do Dudu, né? Do Dudu, uma assistência muito boa. Gostei muito da Série B do Dudu, sabe? Acho que é um jogador que encarna aquilo que o Vila gosta e muito competitivo, sabe? Muito competitivo sem a bola, sabe jogar quando tem a posse de bola. Eu vejo muita gente batendo no Dudu, mas para mim o Dudu foi um dos bons jogadores do Vila nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e graças à sua assistência e mais uma excelente finalização do Cleiton, o Vila buscou o empate. E depois do empate o Vasco ainda teve algum momento, mas o Vila dominou muitos minutos finais, né? Faltou o gol. Esse gol faltou também por uma falta de capricho no último passe. O Vila teve umas 3 ou 4 escapadas ali pelo lado direito com o Diego Tavares, depois com o Pedro Júnior, mas não conseguiu concluir com qualidade. Faltou isso para o Vila vencer o Vasco, mas eu não creio em rebaixamento para o Vila. O Vila chegou aí a 44 pontos. Se você pegar os outros, né, aqui, lógico que as equipes que são na zona de rebaixamento acabaram pontuando bem, né? O Remo perdeu, mas o Brusque venceu, o Londrina venceu, o Vitória venceu. Então o Vila, que tem 45 e não 44, como eu falei há pouco, ele tem uma margem de 4 pontos, né? E essa margem eu acho que é uma margem segura. Não acredito aí que 3 equipes, por exemplo, de Brusque, Remo, Londrina, Vitória, que precisaria isso, né? Ainda tem a Ponte, que está aí abaixo, mas essas aqui teriam que fazer 100% de aproveitamento, né? O Londrina fazer, o Remo fazer, o Brusque fazer, pelo menos 3 desses 4. A Ponte também precisaria passar o Vila. Então eu acho que o Vila com 45 pontos não está matematicamente agora, mas estará matematicamente classificado. Até imagino que após a próxima rodada o Vila, mesmo se não pontuar, já estará garantido na Série B para o ano que vem. E aí acho que é o momento do Vila pensar uma outra situação dentro da Série B. Neste ano era natural a sobrevivência, mas o Vila precisa buscar algo mais, porque senão ele nunca vai desenvolver-se como clube. Enquanto o Vila não bater na Série A, ele não vai desenvolver como clube. Então o Vila tem que estar pensando na Série A todos os dias. Pode até em algum momento fazer um campeonato de manutenção, como fez neste ano, mas o Vila precisa pensar na Série A ininterruptamente, porque é isso, só isso, que poderá fazê-lo mudar de patamar. Beleza, gente? Em relação aos jogadores, o George teve essa questão do gol, né? Para mim ele levou mais azar do que falha. O Moacir bem no setor defensivo, Donato não gostei, Renato razoável, William Formiga para mim não foi bem, Dudu gostei bastante, o Pedro Bambu gostei da partida do Bambu hoje, Arthur Rezende apagado, o Diego Tavares para mim ficou devendo, né? Até ele tem aquelas arrancadas, né, pelo lado, aquele é muito interessante, especialmente no mano a mano, mas hoje ele não conseguiu ir bem. O Cleiton mais uma vez deixou dele, centroavante ganha a vida fazendo isso, e o Alisson muito à disposição, mas hoje não estava muito inspirado. Essas aí as minhas principais avaliações deste empate do Vila com o Vasco 2-2 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.